Rádio Sinarquia, a voz do silêncio de Blavatsky, parte 2. Tive que interromper o vídeo por motivos ambientais e agora vamos seguir a barca. O que vamos falar agora é uma continuação da primeira parte, da intro. Antes vou fazer uma observação aqui. Eu tinha feito um vídeo em que eu torço o sistema solar local na vertical, porque essa versão da ciência já começa por ali o soninho da consciência, né? É o sono da consciência na matéria. E o que estuda a ciência convencional? Somente, unicamente matéria. Eles estão se expandindo. Até inclusive um dia eles vão descobrir que esse negócio de expansão da consciência dos místicos é atingir esse sol que eu falo, o outro sol, sol real, que é esse ponto luminoso aqui no meio da nossa galáxia, aí nessa gravura. Você entender por que eu coloquei isso. Quando se fala silêncio, é bom a gente conhecer a parte espiritual da letra, da palavra. Letras são apenas símbolos, podem não significar muita coisa. Por exemplo, em Portugal, uma palavra que é muito ofensiva, pejorativa aqui para o brasileiro que também fala o mesmo idioma, ele entende diferente, para não dizer errado. É uma palavra que eu não vou falar aqui por censura, mas eu vou soletrar. P-U-T-A. É menina, é a virgem. P-U-T-O é o menino, o virgem. Mas com potencial de ser pai e ela de ser mãe. Então por isso que se fala filho da reticências. Filho do reticências. Porque tem a ver com parto, com geração. Só aqui a gente entende errado. Então quer dizer, essa voz do silêncio, ou qualquer voz, mesmo verbal, essa falada, eu dizia que falar é queda de frequência. Nisso são as palavras que se tornam túmulos das letras, fósseis, restos das ideias. Então vamos começar de uma forma bem cuidadosa, porque o que se fala pode ser entendido errado. Errado seja sem a placa. Errado, sair fora da estrada. Pegar atalho, sendo que você pode ir reto, resumir, simplificar a vida. E entender as coisas como elas são. E elas estão aí expostas, escancaradas. A verdade está debaixo do seu nariz. Na pandemia a gente viu isso, né? Que o nosso karma entrava pelo nariz mesmo. Karma social, coletivo. Ao individual, que você só se entende consigo mesmo, seus botões, seus problemões. E tem aquele de espécie. Isso aqui também é karma, gente. Ó. Só que é karma cósmico. Carro, movimento. Manifestação, só isso que é karma. Karma não é dodói, né? Mas dói, pesa, tem um preço. Por exemplo, você anda de carona, seria justo você pagar pela carona? Porque senão você tende ao ócio. Por quê? Não é mexer com economia, mexer com valores e insuflar o ego do outro com mais pseudo-valores. Mas é porque você vai gastar muito mais caminhando. Energia vital. E nós vamos falar de uma série de coisas aqui que vai talvez dar um nó na sua mente, não na sua consciência, porque a consciência que está falando isso aqui, essa é a voz do silêncio. Resumidamente, tudo que eu falar aqui é a voz do silêncio. E veja, a mente, eu falava no outro vídeo, ela tem os atributos. Aí tem o medo, o fanatismo, teimosia. Por exemplo, tem pessoas que teimam com as outras, dizendo que elas são teimosas porque não concordam com elas, não é? Por quê? É o direito legítimo de discordar.
E aí nós vamos entrar no sistema solar. Já que entra a teimosia. Gente, para gerar o ser terrestre, se envolveu hierarquias de um planeta chamado Vênus. São hierarquias sutis, elas não têm corpos físicos porque não querem. Corpo, eu vou falar de cor, é colocar substância, cor. Né? Colorir. Substanciar. Vênus vem de Win, né? Do proto-indo-europeu, Win com W e N no final. Significa desejo, querer, ir atrás, seguir. Amor, beleza. Socialmente, só na Terra se falava assim que a esposa deveria seguir o marido, mas foi de uma forma bem chauvinista e não espiritualista, né, com compreensão. A hierarquia ali era um Asura. Asur, A é negação, Ur, Sol. Então, é um negador do Sol, então você vê isso cientificamente, nessa ciência convencional, o movimento contrário, na retrógrada, do Vênus. Ele gira ao contrário de todos os outros, só ele e Urano. Eu já falei um pouco nos outros vídeos sobre isso. E a hierarquia ali era Luxfere. Luxfere. Lúcifer. Que significa o portador da luz, mas também Lux, né, de Luxfere. Em seu contexto original, fere é ferro. Veja, ferro. O que é ferro? É etimologicamente firme, rígido, trilho, por onde passa a locomotiva da vida. Tanto é que todo o peso da vida está aqui no corpo férreo, carbônico, sei lá o que você quiser chamar. Apesar que carbono não é ferro. Da carbono ainda é abaixo do ferro. Ferro é um metal nobre. Tanto que o nosso sangue é vermelho devido à pigmentação desse mineral. Então, o ferro, ele significa etimologicamente rígido, trilho, via. Como sofrimento, que é sobre ferro, na verdade, sobre ferros, trilho de novo. E é o ferro, olha só que interessante, que transporta o oxigênio no sangue. Isso significa que o sangue se reproduz, por isso que você pode doar sangue sim, deveria, né? Um ato, só cuide que você pode passar para o outro, se você tem uma vida, né, e tudo se imprime nas células, você pode passar seu karma para o outro, ou começar a se sentir mal, rejeitar, tudo mais, porque é uma coisa dele. Nesse aspecto, não seria, né, viável a gente doar, né, doar sangue ou órgãos, tudo mais. Mas, num contexto geral, até seria o ideal. Então, esse sangue sendo transportador de oxigênio, o oxigênio, se lembra que eu falei como se reproduz o mineral? Com oxidação. Então o sangue ele infla. Oxigênio de novo no ferro do sangue produz mais sangue. Isso aí nem o cientista ainda entenderá no futuro. Como o sangue retorna? Uns dizem que é na medula, mas através desse processo, a transmutação. Óxido no ferro. Oxida, né? Que nem aquela camada externa de um objeto metálico, né? Na intempérie, recebe oxigênio e se reproduz, se torna ferro de novo. Você pode até extrair aquilo, né? Com produtos especiais que separam, vamos dizer, essa criança do útero, né? Essa criança mineral. Os filhos do ferro. Depois nós temos Gaia. Vejam, olha o envolvimento das três coisas. Sempre o triângulo, a triangulização das coisas como acontece. Sempre tem um ponto neutro e a polaridade. Gaia, a Terra, vem de Gea, né? Gaia é Gea, que daí a gente inventou um termo geografia. Qualquer planeta
que configura a Terra pode ser geológico, parecido com a Terra. Então, por isso que a gente fala assim, hoje em ciência, os planetas terrestres. Né? Esses que têm os minerais coesos, sólidos, cristalizados, solidificados. Terra vem de ter, seco. Aí eu pergunto, em todos os vídeos quase, se Terra gostaria de se chamar Terra, se ela é consciente. Inclusive a gente não ouve a voz do rei do mundo, né, que é a consciência daqui. Ou seria um pequeno Buda dentro do chakra cardíaco do Rafael, que é o próprio sistema solar local. Então não faz sentido. Ters, né, daí a gente vai ver deserto, é 2 vezes seco. Esse né, é uma origem proto-indo-europeia, começa nos orientes, de erde, depois temos no alemão, earth, no inglês, e terra no português, né, no latim, terra. Então não faz um sentido. Aí, para ter um sentido plausível dentro do nosso planetinha, é sensato carregar essa nomeação? A Lua hoje é muito mais especificamente terráquea, terrestre, no sentido real do termo, do que a própria Terra. E Lua significa mês. Aí menstruação. É o chakra criacional ou vibhuti do anjo Rafael, que é esse sistema. Veja, está ficando muito complicado. Você não viu ainda né, ouviu o que virá pela frente. Então, essa lua, sendo menstruação, é a manteiga clarificada, a timosina no homem, que cria esse novo chakra, vibhuti. E a água da lua que caiu em estado chuvoso no passado, que culminou no evento diluviano, foi uma tentativa forçada de despertar a Terra. É como você jogar um balde d'água gelada na criatura que está dormindo. De novo lá o ser dormindo. Então, isso seria a timosina cósmica, a manteiga clarificada, para despertar essa lua, que deve deixar de só refletir a luz do Altíssimo, mas ela pelo menos já faz isso. Ela reflete luz de uma coisa que não é dela, mas é elevada. Então ela tem a sua importância maternal. Ela fala o que o pai está falando, repete. Então o que mais que a gente pode falar? Temos o Marte, né? Mas antes eu vou falar que a Lua, ao tirar esse balde de água fria na Terra, combinou em tudo aquilo, apagou do mapa, né? Quis apagar como estava, era para elevar o nível de consciência da Terra para a quinta dimensão, já que viria a surgir, depois da lavagem, da limpa, né, do detox, uma quinta raça, a Ária, que somos a nossa hoje, que é a mistura de todas. Mas não deu muito certo, como sempre. Aí entra Marte como terceiro pé dessa pirâmide. Por que pirâmide? Você só consegue, por exemplo, equilibrar uma mesa a partir de 3 pés. Menos que isso, ela cai. Dualidade. Marte significa etimologicamente solo. Arte. Depois entra de novo Erde. Earth. Terra. Por isso que dizem que Marte é a alma da Terra. Seria o que a gente, né, se a Terra fisicamente desaparecesse, a gente teria Marte. Se a gente escapasse antes, né, desse tempo da gente desocupar o planeta e habitar Marte. Não sei se vai acontecer por questões bem técnicas, né? Tudo longe, tudo mais, combustível. Já deveria ter, né, frutificado alguma coisa na terra de Marte, solo de Marte. A gente deveria, né, já ter preparado ele antes para sobrevivência física. Mas Marte ele é muito astral, né? Tem vida no astral de Marte, como tem da Lua, os selenitas.
E o que são os que estão na lua? Os barixades. Etimologicamente, bar é água, chad, filhos. Aí nós vamos ver hijo, hija, no espanhol, que define muito mais do que o português, as raízes proto-indo-europeias. Por isso, quando você vai no bar, você toma líquido, né? Você se enche de líquido. É tudo raiz do sânscrito, que é a língua original agartina. Mas se perdeu, foi se prostituindo, foi se deturpando e distorcendo. O Asura, lá de Vênus, né, anti-Sol, porque ele gira ao contrário do Sol. Todos os outros repete, segue o mestre. Vênus não. Aí está ligado, né, o chakra laríngeo e a fala, que é o contrário. A gente fala o contrário da consciência. Daí está ligado a Lúcifer, daí Lúcifer se tornou nas nossas cabeças um demônio, nas nossas crenças, só porque ele é o contrário. Faz todo um sentido com Vênus, que contraria tudo. O adversário é o que fala ao contrário do verso, o contrário do verbo, aquilo que funciona. Por que é bom seguir as leis da natureza? Porque dá certo. Você contrariar, você teria que ter uma outra natureza em outro sistema, em outro universo. Nesse universo é como funciona. Então, se você seguir o fluxo dos ventos, das marés, né, ela te impulsiona, ela não te derruba. Se você vir ao contrário, terá resistência, né, a adversidade. Então, agora entendemos qual é as hierarquias que se tornam hoje esse homem que fala. Só que fala ao contrário, muitas vezes vem do seu visceral, achando já que é concessional. Então o homem, mesmo quando ele quer ser certo, né, viver uma vida torta, hoje come alface, se cuida e biriri e bororó, ele ainda está falando de um desejo visceral de comer alface. Daí ele se torna um dos atributos da mente, que não é a voz da consciência, o fanatismo. Daí ele fica fanático por certicismo e não ceticismo, certicismo de querer ser o certo, o bambambam, bam, bam, o melhor, né, o correto acima de todos. Daí começa agora ele no papel de antagônico a tudo que é errado, ele começa a perseguir os erros dos outros. Mas é porque ele tem código de linguagem, ele já foi errado, senão ele não traduziria. Né? Por exemplo, chamar a pessoa de preguiçosa, é porque um dia você foi. Aí você hoje trava uma batalha contra si mesmo para não aparentar como os outros. Mas o dia que você morre, o dia que você dorme, a hora que você dorme, mais exatamente, você é um preguiçoso. Igual a todo mundo, você está dormindo no mesmo horário de todos. Está em atividade quando está todo mundo. Então você está sempre seguindo alguma coisa. Um mestre. Mesmo que seja você, mas não é o mestre da consciência, sim seu ego. Aí você só segue a si mesmo, vira antissocial. É um fiasco, né? Mas tudo bem, a gente não pode falar, porque as pessoas também vão achar pedância e vão teimar. Teimosia, né? Chamar o outro de teimoso porque ele não ouve o que eu estou falando. Você também está sendo teimoso, forçando o outro a te ouvir e te seguir, concordar com você. Tem outros atributos da mente também, que é dúvida, duvida, né? Vida dupla, bipolaridade. E a maioria das pessoas são bipolares, elas começam bem de manhã, depois de tarde elas te xingam, já não são mais teu amigo. Aí o louco é você. E tem gente que vai ganhar dinheiro com isso, né, tratando isso, como se desse para tratar. Talvez tratar sim, resolver não, porque isso depende da pessoa. Só ela tem a chave de dentro para fora. Ninguém consegue te abrir e te mudar por fora. E vamos seguir o barco. Temos uma palavra chamada cordial. Cordial está ligado à cor, daí vamos entrar lá no mundo causal. Temos o mundo do nada, né, o vazio absoluto mais iluminador. Temos o plano das cores, né, o primeiro é Atman, o plano das cores, que seria Bud, o amor colorido, vida colorida, não sei o que, as cores do amor, inclusive o rosa, mistura do vermelho da carne com o branco de Atman, lá, o primeiro, que é o mundo do nada, branco só, não tem definição nenhuma, ou preto só, preto até além, zero astro, que é a oitava coisa,
Vocês não vão entender agora, talvez. Talvez alguns sim. Então, quando você é cordial, você está colocando coração. Coração é colocar ação na cor. Corpo é por cor também. Então, tudo está relacionado. Então, a cor, ó, agora vamos entrar no som. A cor vem antes do som. E o som é vibração? Não. Segundo Rama Prasad, no seu Las Fuerzas, não, Las Fuerzas Sutiles de la Natureza, né, foi primeiramente aqui no planeta Terra, no mundo, né, editado e divulgado publicamente em hispânico. Hoje temos em português as forças sutis da natureza. Ele diz que o som não é a vibração, e vibração não é som. Então, vibração é cor. Cor, quando vibra, se torna som. Só para nós fazer uma localização onde é que nós estamos chegando no som, na voz. Então, começa no mundo do nada, Atma, mundo das cores, Budi. Isso vai se replicar em subplanos dentro de cada plano. Vai ter de novo, ó, se lembra dos Tattvas, que tem Prithvi dentro de Apas e tudo mais. E vai indo, Tejas, Vayu, Akasha, um dentro do outro. Temos também os planos um dentro do outro. Como eu já falei aqui, seria muito extenso repetir que o azul do céu, a Akasha, o ar, Vayu, né, o calor do sol que entra aqui como um micro-ondas, ele não esquenta, só esquenta você por dentro. Tejas, fogo. Depois temos a água acima da terra, né, que sustenta, dá base para a água. E a terra abaixo, daí você vai ver lá no zodíaco, né, o complemento, os ciclos complementares da terra e ar são e água são pares. O fogo que está no ar, que esquenta o ar do sol, né, o calor do sol esquentando o ar, de novo os signos lá fora, né, ar e fogo fazem complementação em um quinto elemento que seria ligado à caixa, que é o azul do céu, que desaparece à noite. Aí aparece a antimatéria, que é o zero astro, né? A cor do zero astro preto só, para quem acha que o preto, ó, está ligado ao Ofiuco, o 13º signo, que não pode ter agora, porque só temos 12 meses. Aí teria que mudar todo o sistema aqui, que vai mudar fisicamente antes desse plano Terra e plano físico desaparecer. Então é bem complicado de entender agora. Mas eu já estou fazendo um spoiler, né? Uma abreviação. Aí onde é que fica o magma do ser humano? No coração. E na Terra, é o núcleo da Terra. E magma é núcleo, centro. Ali se cria lava, fogo líquido. Onde é que se cria? Ó, de novo o coração e o vermelho, o ferro. Onde é que se cria a lava do corpo físico? No coração, o sangue. Olha a lava, gente. Olha só as analogias. Terra, você também é a Terra, você é o sistema solar. Por isso que eu peguei e coloquei a verticalidade nos planetas, porque a ciência colocou já aqui para as pessoas dormirem, eles mesmos são dorminhocos, ensinando outros a dormir, siga seus sonhos, né? E começa a criar um monte de tecnologia para te sonhar cada vez mais, realizar esses sonhos que nunca se realizam. O ego, como dizia um amigo aqui no canal, é um saco sem fundo, ele nunca se satisfaz. Então eu peguei, fiz toda essa relação e coloquei o ser humano na vertical. Só o homem tem a cabeça sobre o tronco. Isso já é um sinal, né? Use da sua intuição aí e interprete isso. Aí, para esse homem existir, existem as mulheres, as Barixades, seriam as filhas das águas. Mulher, né, ligada a Mu, aquele que foi afundada com lava, né, Mu, continente Mu, lá os lemurianos, eram femininos, eles vamos dizer, se autogeravam, né, como a mulher, a barriga. Inclusive, Barixad deu origem a barriga, que seria ventre, que são lunares, as lunares, né, que vieram para cá em, vamos dizer, em
em semente, em germe, hoje é a mulher física. E os homens de Marte, né? Homens, aquele que pensa, aquele que tem mente. Por isso que o homem é, né, racional, mas o que é o racional? É raso, ainda é inferior. Então nós estamos definindo essas hierarquias que formam isso aqui, que fala aqui. Só que silêncio, eu gosto de dizer o seguinte, silentium do latim, si em um. Não quer dizer ausência de som. É voz interna de todas as coisas, voz das esferas, o som das esferas. Então, a gente está aos poucos colocando tudo ao seu lugar. A vibração, a ação de Vril, que seria o prana. Até eu quero colocar aqui o prana, né? Para quem diz que tem sangue azul, que os reis, que os lagartinos, que os especiais de escola iniciática, o sangue azul é o prana. É o sangue do corpo etérico, não do corpo físico. Corpo físico, todo mundo tem sangue vermelho, então todo mundo é um sangue corruptível. Todo mundo é igual. Né? Não interessa a raça. Você fala, o fulano, né, com voz agressiva, em sentido assim de querer atacar. O fulano, o pretinho, o branquelo, o amarelo, o vermelho. Olhinho puxado, tudo igual. Os índios são tudo primitivo, como a própria Blavatsky se equivocou, né, que fez Hitler despertar para o mal humano, quando dizia que algumas raças, como a da Oceania, não eram humanas, porque são aborígenes. Não eram ainda humanas. Nessa exata colocação. Então, a vibração, ela é a própria cor. E o que é a cor? Tudo vem do branco ou do preto. Não importa. O branco vem do preto, que é o zero astro, depois é Atman. Então, o sentido etimológico de vibração ainda está acima da palavra som, que seria S-on. Aí é o verbo. Antes vem o silêncio. Antes vem a cor. E a cor fala por 1000 palavras. Ela que define. Então, aí seguindo lá o plano do vazio, do nada. Depois o plano das cores. Plano do som, que é o causal. Antes o búdico. Depois o plano das letras. Por isso que a gente pensa em palavras. E depois o plano das formas, que é o astral. Se ia até o astral. Depois se deixou um adicional para fechar 7 coisas. Por isso que o astral está ligado ao 6, está ligado à sexta coisa, se for contar o zero astro junto, a 8ª coisa. Aí entenderam mal, colocaram o 6 como, né, como o 6 é um ser humano, tem na pauta musical também um ser humano, né, na colcheia. Com a cabecinha para baixo, ele está caindo. Aí é a voz, é onde a gente começou a se comunicar. Ele está ligado ao astral, esse que é a primeira vez que teve forma e a palavra verbal, está ligado lá ao que resmungava o lemuriano. Está ligado a Barishad. E a mulher que tem os resmungos da vida, com todo respeito, não estou fazendo a contrariedade aqui, ofendendo a mulher, mas é ela a primeira, então ela vem antes, é o útero antes do homem. E o homem se queixa muito mais, ele é um fracote. Né? Qualquer coisinha, um homem, por exemplo, não suportaria a dor do parto. Né? O homem, esse físico, que não é nada. Acima de tudo, tem nossa consciência que não participa disso. Ela não consegue falar a voz da consciência. Dentro dessas coisas, deixar tudo consciência. Então perceba quanta coisa, né? Nós estamos separando as palavras, colocando o espírito das palavras aparecendo, para não ser vagas. Então a gente falou do atributo da mente, a gente falou das hierarquias que vem aqui conversar todo esse plano cósmico, no fim fala, né, pelo visceral, aí fala merda, como se diz, né? Então, quanta coisa aqui você nunca ouviu falar. Percebo. Quanta coisa aqui não pertence à voz verbal.
Mas corremos o risco aqui de estar prostituindo a coisa. Mas a própria palavra prostituição é deixar público. Instituição. Olha quanto pecamos em matéria de errarmos, né, de estragarmos o contexto das coisas com as palavras. E esse silêncio, essa voz do silêncio de Blavatsky, ela tem som, sim. É o som da cor do coração. Paz reverencial a todos.